Primeira leitura. Livro do Deuteronômio. Naqueles dias, Moisés subiu das estepes de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Fasga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe todo o país, desde Galade até Dan, o território de Neftali, a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e a região do vale de Jericó, cidade das palmeiras até Segor. O Senhor lhe disse: Eis aí a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Eu a darei à tua descendência. Tu a viste com teus olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a vontade do Senhor. E ele o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-Fegor. E ninguém sabe até hoje onde fica a sua sepultura. Ao morrer, Moisés tinha 120 anos. Sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. Os filhos de Israel choraram Moisés nas estepes de Moabe durante 30 dias, até que terminou o luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as mãos. E os filhos de Israel lhe obedeceram e agiram, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais surgiu um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer na terra do Egito, contra o Faraó, os seus servidores e todo o seu país, nem quanto à mão poderosa e a tantos e tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo Israel. Palavra do Senhor. Escutamos hoje o relato da morte de Moisés. Com ele termina o Pentateuco, em que Moisés é grande protagonista. O relato é sucinto e sem dramatismos. Os sentimentos do povo e de Moisés já foram referidos noutro lugar. O Senhor toma a palavra para apresentar à terra prova da sua fidelidade a Moisés e ao povo, mas também aos patriarcas que receberam a promessa: Abraão, Isaque e Jacó. Deus é fiel às suas promessas. Depois acontece a morte e a sepultura de Moisés, servo do Senhor. Este título fica-lhe bem, porque foi eleito para executar os desígnios de Deus e porque se entregou completamente a essa missão. A narrativa conclui com um elogio típico dos homens que deixaram marcas na história, mas com as características únicas de Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Ele é o homem dos sinais e prodígios, o homem do êxodo, da Páscoa, da libertação e da liberdade. A sua memória fica unida à dos antigos patriarcas. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é também o Deus de Moisés.